Vamos começar agora o capítulo 4. O capítulo 4 trata de estruturas de repetição. O Java tem três estruturas de repetição, que são a estrutura for, while e do while. A primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura for. Ela tem esse formato, né? For, e entre parênteses, inicialização, condição e incremento separado por ponto e vírgula. E um bloco de comandos, né, que são esses comandos que estão numerados de 1 a n aqui. Basicamente, como é que funciona? A gente declara um contador, que seria esse bloco de inicialização. É verificada uma condição, que é essa em vermelho. Se a condição for falsa, o for não é executado. Se a condição for verdadeira, ele vem e executa esse código que está aqui no loop. Assim que ele terminar o último comando, que seria esse comando n, ele retorna, incrementa o contador, verifica a condição novamente. Se a condição for falsa, ele sai. Se a condição for verdadeira, ele continua nesse loop aqui. Existem dois comandos especiais, né, que são importantes da gente destacar. O primeiro é o continue, o segundo é o break. O continue é o seguinte: você vai executando o programa vai sendo executado, né? Então ele executa o comando 1, o comando 2, e quando ele chega em continue, ele retorna ao início do for, ou seja, é como se ele tivesse executado todo o bloco de comandos, né? Mas na verdade ele executou só o comando 1 e o comando 2, e ele pula todo esse pedaço aqui para baixo e já vem para o incremento do contador e testa a condição e executa novamente. Se a gente não tivesse esse contínuo aqui, seria executado o comando 1, 2, 3, 4, e aí seria executado o comando break. Com o comando break, ele sai do loop, né, ele sai do loop for, quer dizer, mesmo sem verificar que essa condição seja falsa, né, ele pula todo o final do for e sai para o próximo comando que tiver disponível. O segundo comando de repetição, o comando while, ele tem um formato, né, de execução parecido com o formato do for, mas a forma de colocar de criar o comando o bloco, né, de repetição é um pouco diferente. A gente coloca a inicialização em algum ponto antes do while, não precisa ser exatamente a primeira linha antes, né? Pode ser em qualquer lugar antes do conjunto do while. Nessa inicialização existe uma variável que é testada nessa condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar esse bloco aqui dentro. Se não, ele sai e já vem para esse comando aqui embaixo, que é o comando. Da mesma forma que no loop for, a gente tem o continue e break. O importante de perceber é o seguinte: o incremento, aquele bloco de incremento que existia no for, ele é um conjunto de comandos que está dentro do while. Então, executando o continue, não existe garantia de que o incremento vai ser executado. Quem está programando é quem tem que garantir que a variável vai ser alterada, porque senão vai ficar num loop contínuo aqui, já que se essa variável não for alterada. E o break tem a mesma função que tem no for, que é ele pula todos os comandos e vai para o próximo comando depois do while. E a terceira opção que a gente tem é o do while. Do while já funciona um pouco diferente, né? Aqui a gente declara o contador, quer dizer, faz a inicialização das variáveis como a gente fez no while, né? Quer dizer, antes, fora do loop e antes, né? Pode ser qualquer posição antes do loop. E aí ele vai executar o bloco de comandos. Diferente do for e do while, ele obrigatoriamente vai executar esse bloco uma vez, já que a condição ela só é testada no final.
Da mesma forma que o while, o incremento também faz parte do bloco, ele pode ser colocado em qualquer lugar. Eu estou colocando aqui no final só para ele seguir a lógica do fluxograma aqui, mas ele poderia ser o primeiro comando a ser executado no bloco. Da mesma forma, a gente tem o continue break, eles funcionam da mesma forma que a gente já viu anteriormente.